Bom, eu fiz a colinha aqui, que eu fui pesquisar uns versículos da Bíblia, porque no outro dia eu assisti um vídeo de um irmão que falava sobre essa passagem de Isaías 56:7, que diz: pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. E Jesus citava muito essa passagem, apesar das pessoas não perceberem, mas ele citava. Eu peguei como referência apenas no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus e Evangelho de Marcos. Em Mateus 21:13, que Jesus cita, e no Evangelho de Marcos 11:17, que Jesus disse assim: está escrito. Não foi uma profecia que Jesus trouxe, nem uma mensagem dele. Ele leu. Então, Jesus estudou. Ele estudou o que tinha de estudo para a época. E deve ter estudado muito mais. Porque eu lembro uma vez que estava eu e Sabrina na mesa lá embaixo, a gente estava orando, fazendo um estudo. E é difícil, gente, trazer esse contexto que eu vou trazer agora. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas entenderem. E a gente compreende isso, mas a gente também não pode negar aquilo que a gente viveu. Então, a gente estava estudando lá embaixo, eu tinha preparado um estudo, e nós começamos a fazer. Estava eu, Sabrina, meu marido, tinha um senhorzinho que participava aqui conosco, e parece que tinha uma amiga ou tinha um casal de amigos, uma coisa assim. E quando eu comecei a trazer esse estudo falando sobre do período de Jesus no deserto, que diz que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, né? 40 dias. E eu estava trazendo o estudo e falei assim, Jesus pode até ter feito um jejum de 40 dias, porque nós temos reserva que suporta isso, mas ele provavelmente não conseguiu ficar 40 dias sem beber água, porque o nosso organismo não suporta isto. E eu estava falando, abordando isso, e foi interessante que ele canalizou com Sabrina. Gente, foi uma experiência. A gente já tinha até tido essa experiência antes, mas não com Jesus. Aqui onde nós estamos, onde eu estou gravando, tinha uma mesa aqui e eu sentava muito com Sabrina para a gente fazer estudo da Bíblia aqui. Ficavam nós duas fazendo estudo. E uma vez nós fomos fazer estudo no livro, numa passagem da Bíblia falando, acho que foi no livro de Eclesiastes. E só não me lembro o capítulo. Nós estávamos estudando e Sabrina desdobrou. Na hora que a gente estava estudando, ela foi desdobrada e foi levada onde ela foi levada, veio um mentor falar com ela e começou a dar o estudo daquele livro para Sabrina, versículo por versículo, e falava comigo através dela, e falava, olha, sabe o que significa isso aqui? Começou a me dar uma aula. Através de Sabrina, o mentor usava e me explicava tudo. Depois, quando Sabrina retornou, ele disse para Sabrina, agora escreva, e Sabrina escreveu tudo. E eu tenho isso tudo escrito, porque eu escrevi e guardei. E esse dia, isso me impactou muito. E quando foi lá embaixo, que a gente estava estudando, eu trouxe estudo e Jesus canalizou com a Sabrina, e ele começou a nos falar sobre esse período dele no deserto, e sobre a trajetória dele aqui na Terra. E ele colocou para nós nesse dia no estudo que realmente eu estava certa. Ele ficou 40 dias sem comer, mas não sem beber água. Ele bebeu água, que a água era a vida. Então, ele bebeu água, que ele precisava da água. Essa questão da gente dizer, Jesus não bebeu e não comeu, ele não comeu, mas bebeu. A água ele bebeu. E ele começou a falar de que forma ele conseguiu beber, não ficar 40 dias sem se alimentar. E ele começou a falar conosco que ele tinha peregrinado
Ele tinha feito muitos estudos e teve aqueles que foram preparados para prepará-lo. E ele passou por muitos estudos com vários que foram preparados. Inclusive, teve aquele que ensinou ele a meditar. E ele meditava muito. Então, quando ele ia para o deserto, ele ia meditar. E ele começou a falar conosco, nos ensinar para buscarmos a meditação, que isso nos traria equilíbrio e ia nos ajudar no trabalho espiritual. E falou muitas outras coisas. E, para mim, isso assim foi lindo. Eu nunca trouxe para uma gravação, porque eu sei que as pedradas que eu vou receber, mas eu vivi isto. E eu trago com alegria, porque eu vivi isto aqui. Tá? E isso me fez lembrar, porque quando Jesus trouxe essa mensagem, que Jesus diz assim, está escrito, ele leu e estudou, que ele lia e estudava. Ele trazia muitas das mensagens que era de estudo da época. E ele conseguia, através do que ele lia, ele conseguia trazer de forma clara para que os irmãos entendessem. Porque quando ele resume os 10 mandamentos, que ele diz assim, amai a Deus e amai o próximo, nossa, ele em 2 frases, ele resumiu 10 mandamentos. E a gente lê um a um e fica decorando e não entende a ação de um a um. Porque ali diz, não matarás, não roubarás, não fará isso, não fará aquilo. E ele simplesmente diz assim, simples, isso aqui quer dizer, olha, ama a Deus e ama o teu próximo. Não queira para o teu próximo o que você não quer para tu. Ele foi simples, mas porque o estudo possibilitou que ele trouxesse essa interpretação. Então, assim, por que a espiritualidade pede muito a gente que leia? Para a gente ler muito, estudar muito, para termos conteúdo. Eu até falo, eu já li muito. Hoje eu tenho uma dificuldade maior de ler. Eu estudo num tempo mais lento, tanto que eu falo, eu sou sempre a última a pegar um livro, porque eu levo muito mais tempo. Mas também, eu quando pego um livro para ler, eu esmiuço ele, eu não decoro mais, eu esmiuço. Tanto que hoje foi ontem, né, esses dias que eu estava conversando com a Jace, um livro que ela já leu e que eu peguei para ler agora, eu peguei uma página, eu achei, assim, aqui tem algo mais, tem algo além do que a gente está lendo. Aí eu fucei de um lado, fucei do outro, fui lá na outra página, fui na introdução, fui lá atrás, quando eu voltei ali, eu falei, eu sabia que tinha algo mais. Aí eu liguei para Jace. Jace, você já prestou atenção nesse parágrafo aqui, a profundidade dele? Aí quando a Jace foi ler comigo e que eu comecei, olha aqui a profundidade, porque lá na frente fala isso, mas quando você vê aqui, aí ela disse assim, caramba, eu já li isso, e ela percebeu a profundidade de um parágrafo. E eu falei assim, eu acho que nem o autor do livro, quando escreveu aquele parágrafo, ele não se deu conta da profundidade do que ele escreveu ali, porque ele não entendeu. Ele não entendeu, porque se ele tivesse entendido, garanto que seria... Ele estaria feliz, vamos colocar assim. Ele estaria entendendo melhor o que está sendo requerido dele. Ele entenderia melhor, porque eu acho que nem ele entendeu ali. Então, eu vou ler aqui o que eu comecei, que diz, Jesus falou, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões. Está escrito, Jesus falou, ele não trouxe uma coisa nova. Isso já havia, estava escrito. E em Marcos 11:17, que é o outro evangelho, que ele diz, a minha casa, ele repete. Aí é interessante, porque Isaías, ele leu, quando ele disse que estava escrito, ele foi lá no livro de Isaías e leu. Porque diz assim, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos.
Ele foi lá no livro de Isaías ler. Ele estudou tudo que ele podia estudar. Então, ele trouxe muitas mensagens que já eram colocadas na época. E é interessante a gente abordar isso, porque Deus diz assim, no Isaías 57:15, que é outro capítulo, Deus diz assim, Isaías diz assim: pois o Altíssimo, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos. Quem são os humildes e os aflitos? Quem são? Nós, gente, que estamos aqui nesse planeta, sofrendo, todos nós somos humildes e aflitos. Já viu aflição maior do que estar aqui na ignorância, sem saber o que a gente fez, o que não fez, como foi as nossas vidas passadas, de onde a gente veio, né? E quando ele fala da humildade, ele não quer dizer da forma que a gente entende a humildade, ele quer dizer da nossa ignorância aqui, que a gente não tem conhecimento nenhum. Nós estamos aqui leigos, sem nenhum conhecimento. Nós estamos buscando conhecimento, nós estamos lendo o que já foi trazido para tentar, através do que já foi trazido, alcançar um novo. Porque ele é bem claro quando ele diz que quando a gente conhece a verdade nos liberta. Mas se a gente for parar para pensar na verdade, ela muda cada dia, porque vai mudar de acordo com o alcance do conhecimento. A forma como a gente pensou ontem já não é a mesma forma que a gente pensa hoje. E não vai ser a mesma forma que a gente vai pensar amanhã. A verdade de ontem para nós não é a mesma verdade de hoje, não será a mesma verdade de amanhã, porque o conhecimento se renova a cada dia. Quando a gente lê livros que fala que a espiritualidade traz, que fala que lá na espiritualidade já está usando uma tecnologia que ainda não chegou aqui, que já está chegando. Então, gente, lá se renova a cada dia. O conhecimento lá também é novo a cada dia, não é diferente daqui. Vai lá primeiro, depois vem para cá, vai lá e vem para cá. Eles vão trazendo na medida que a gente alcança. Então, será que nós estamos preparados para alcançar tudo em plenitude? Aí eles vai trazendo a conta-gotas, e o que está sendo trazido agora, talvez a gente não tenha ainda uma amplitude mental e espiritual de alcançar. No outro dia eu assisti uma live, não sei se foi live, porque às vezes eu confundo as coisas, mas foi de um rapaz que eu gosto muito. Eu não sei se tem problema falar o nome dele, será que tem problema de falar o nome dele aqui na gravação? Não sei, eu não vou falar não, mas todo mundo, pelo que eu vou falar, todo mundo vai saber quem é. Eu gosto muito de assistir ele, eu acho assim, ele uma das pessoas mais belas que eu já conheci na vida. Vamos colocar assim, belas, que eu digo no conteúdo que ele tem e a simplicidade que ele tem. Eu acho ele uma pessoa bela. E hoje eu assisti ele de novo. E eu sei que ele não tem religião, mas ele tem vamos colocar assim, ele tem uma visão mais clara do ser humano, do que nós somos, melhor do que a gente que tem religião. Ele fez uma colocação no outro dia, que ele falou que nós vivemos num planeta que não tem ninguém espiritualizado. E ele está certo, ele não está errado, não. Ele está correto. Não existe ninguém espiritualizado nesse planeta. Nós estamos aprendendo a se espiritualizar. Nós estamos aprendendo ainda, gente, a se espiritualizar. Ainda não tem. E o que ele falou, eu concordo. E eu vou dizer assim, se tem que tirar o chapéu, eu tiro o chapéu para ele, porque eu concordo. E ele não tem religião. E hoje eu assisti também ele novamente, e eu gostei porque me fez lembrar meu passado, porque ele trouxe contextos da vida dele e que eu vivi.
E ele me fez lembrar daquilo, porque eu vivi. Eu me lembro quando eu saía do corpo e eu não entendia, porque eu estava na religião evangélica e eu não entendia o que acontecia comigo. Mas, gente, eu saía do corpo. Para mim, eu voava, eu estava voando. Eu sei que eu estava levitando, me deslocando e levitando, saindo em espírito. E eu percorri os locais. Uma vez eu me lembro que eu fui parar na Rússia. Aí eu passei num local que eu descrevia o local como era, e eu me vi ali andando, mas era eu mesma andando e olhando. Aí um dia eu conheci um colega que ele foi lutador e ele lutou na Rússia. E eu falei, poxa, eu estive num local assim, que é como se eu tivesse tido um sonho e fui parar num local assim. Ele falou assim, não, mas tinha esse local lá assim, é que esse local agora foi modificado, não é mais dessa forma. Ele foi derrubado e reconstruíram, fizeram um outro prédio nesse lugar. Mas na época que eu lutava e estive lá, era assim como você falou. E eu estive lá, gente. E eu me lembro que eu ia e eu não entendia por que eu tantos sonhos em tantos locais. E hoje eu aprendi tanto com ele, que ele ensinou técnicas, que eu falei assim, eu vou prestar atenção nessas técnicas para botar em ação, porque até hoje eu não sei lidar com isso. Porque às vezes eu estou desdobrada, meu marido entra no quarto e me chama, eu dou uma pancada na cama, gente, que parece que eu venho assim, pum, parece que eu caí da cama, eu dou pancada mesmo no corpo, que eu volto dando pancada, porque eu não sei lidar com isso até hoje. E eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, a gente está aprendendo a se espiritualizar. E ele está certo. E aí eu fui fazer um estudo mais profundo, porque Jesus diz assim, que quando e essa passagem que Jesus cita, eu tentei procurar, porque eu já encontrei parecida num outro capítulo da Bíblia. Eu não me lembro se foi no livro de Jeremias, porque eu sei que foi na época que Nabucodonosor estava invadindo os locais com o exército, não sei se foi na época de Jeremias ou se foi com Daniel, se está no livro de Daniel, não me lembro, que eu não consegui localizar. E que o profeta ora pela nação e Deus diz assim para ele, vai, entra no teu quarto e lá no profundo eu falarei contigo. Então Jesus, quando falou isso aqui, mas quando você for orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Jesus falou isso porque ele leu. Tem lá, em outra passagem da Bíblia, que eu ainda vou encontrar, porque eu li isto, não me lembro, porque eu não tive tempo de procurar, mas eu vou encontrar. E Jesus leu isto. Então, se a gente não lê, não absorver o conhecimento dos livros, nós não temos conteúdo para trazer. E quando a gente tem o conteúdo e a gente se dedica ao espiritual, se dedica em se espiritualizar, e entrar no caminho da espiritualização, nós nos transformamos em instrumentos na mão de Deus, grandes instrumentos, em que Deus pode nos usar da forma que Ele quer. E eu trago para vocês que eu já ouvi pessoas falando que fazer evangelho no lar é perigoso. Quando eu comecei o trabalho espiritual aqui em casa, há anos atrás, o pessoal, até botei a foto no grupo quando começou lá atrás, viu a bateria que eu falo? Eu consegui fotografar a bateria, botei no grupo para vocês verem aquela bateriazinha que Sabina foi aprender a tocar. E o que eu mais ouvi assim, não pode fazer trabalho espiritual dentro de casa. Tá, aí quando a gente vai analisar, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para a direção do Templo de Salomão, que seria que eles estavam exilados na Babilônia, né? Orava voltado para lá, ele orava dentro de casa. Ele fazia culto dentro de casa, ele orava dentro de casa.
Ele não ia orar na rua, era dentro de casa. E e a Bíblia fala das orações, e Jesus fala, vai para o teu quarto e vai orar. E a gente começa a analisar, gente, esse contexto. A igreja primitiva se reunia na casa das pessoas. Tanto que fala de Priscila, né? Fala era Áquila, né? Áquila e Priscila, fala a outra é Lídia, se eu não me engano, reuniam na casa delas para orar e fazer culto, e a casa enchia. E o próprio Jesus, quando a gente vê a passagem de Jesus aqui na Terra, Jesus ia para a casa das pessoas para pregar. Tanto que uma das passagens mais famosas que todo pregador gosta de subir no púlpito e falar sobre Zaqueu. Tem até música sobre Zaqueu subir na árvore para ver Jesus. Jesus diz, Zaqueu, desce, que hoje eu vou lá na tua casa. E a multidão foi toda para a casa de Zaqueu. E Jesus foi lá. E tem uma passagem na Bíblia em que Jesus está em Cafarnaum, e parece que está na casa dele mesmo, se eu não me engano, é a casa de Jesus, em que descem um indivíduo paralítico pelo teto, tiraram alguma coisa do teto para descer ele, para ser curado no meio de Jesus, porque Jesus estava pregando e curando. Ele estava fazendo a obra do Pai dentro daquela casa. Né? Então, se Jesus fazia, na antiguidade já se fazia, orava dentro de casa, se reunia dentro de casa, gente, que coisa é essa? Será que naquela época não tinha espírito? A gente não era espírito? Eu acho que não. Será que nós éramos espíritos naquela época? Havia espírito naquela época? Jesus diz assim, trazem um, que diz que estava endemoniado. E Jesus pergunta, quem é? Ele diz assim, somos muitos, somos legião. E Jesus vai e manda que eles saem. Era uma legião. Isso quer dizer que existia espíritos vagando pelas ruas e precisavam de ajuda, né? E aí isso me fez lembrar, me remeteu também um episódio que a gente viveu aqui, que eu estou fazendo uma analogia, que estava eu e Sabrina no quarto dela lá embaixo, que hoje o João que ocupa, era a Sabrina que ficava ali, estava eu e Sabrina ali no quarto orando. E Sabrina, a gente fazendo oração pelos irmãos, fazendo oração pelo trabalho espiritual, só eu e ela ali orando. A gente ficou um bom tempo ali no quarto dela orando. Aí Sabrina desdobrou e começou a ver um irmão desses bem deformados, bem trevosos, com aspecto assim horroroso, parecia um monstro mesmo. E ela dizia assim, nossa, parece um monstro desses de filmes de terror. O irmão vinha e ela via ele caminhando, e ele caminhava procurando a gente, estava nos procurando. E vinha, porque ele via a nossa luz da oração. E ele via a luz e ele vinha em direção à luz. E quando ele chegou no quarto da Sabrina, que ele nos viu ali, ele se comunicou com ela e disse assim, eu não quero mais essa vida, eu estou cansado, eu quero ajuda. E eu estou precisando ser ajudado. E eu vi a luz e falaram para eu vir para cá, que eu seria ajudado aqui. E ele seguiu a luz e foi encaminhado. E foi socorrido. Então, por isso que lá na palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha o poder de uma oração dentro de uma casa, que resgatou um espírito que, se ele aparecesse para uma pessoa que tivesse visão, mesmo a visão extrafísica, e visse aquele espírito, ia chamar de demônio e ia fugir. E ele veio aqui para ser socorrido porque ele queria outra vida. Então, onde é que a gente não está amparado quando a gente vai buscar? Se o próprio Jesus diz que onde estiver dois ou mais, eles falam assim, dois ou mais. E eu gosto sempre de mudar, que eu digo um, porque nós nunca estamos sozinhos, ele tem que estar
Mesmo que você esteja sozinho orando, você tem alguém ali contigo, você não está sozinho. E se nós somos espíritos, deixamos de ser um, somos 2, ou 3, ou 4 que vão estar ali conosco e vamos estar sendo ajudados. Então, eu sempre coloco desta forma, nós seremos ajudados e não estaremos só. Depende do propósito para que você vá fazer aquele trabalho. O nosso propósito era ajudar. Era fazer a obra do Pai, era servir. Então, quem está no propósito de servir, ajudar, colaborar com o irmão, não está desamparado. E Cristo disse que ia levantar vários faróis. Ia levantar vários faróis, você está certa. Então, gente, nós temos que pensar muito nisso, porque é uma colocação que coloca em risco a gente, porque será que nós temos que nos afastar do Criador, parar de orar dentro de casa? Temos que parar de orar dentro de casa? Temos que parar de buscar? Será que eu não posso me reunir com a minha família dentro da minha casa e buscar? E se tornar um farol que possa iluminar? Tanto que é bem claro, está lá. Não se pega uma lâmpada e vai pegar um cesto, botar em cima da lâmpada para esconder aquela iluminação. Ela tem que estar bem visível para quem precisar ir em cima. Então, nós temos que pensar muito nisso. E eu me lembro, isso eu trago... Maico está aqui do meu lado, a Juliana, que eles vêm, talvez eles não tenham vivido o que eu vivi, porque é isso que eu vou relatar aqui. Eu devia ter uns 15, 16 anos. Gente, hoje eu tenho 64. Eu devia ter uns 15, 16 anos de idade, isto que eu vivi. 16, 17, por aí, nessa faixa etária. Havia uma pastora, que ela hoje já desencarnou, não vou citar nomes, e era uma pessoa que eu admirava muito. Tenho, porque ela continua viva, porque ela está viva, que ela é espírito, e, para minha felicidade, ela ajuda a gente aqui. Tá? Ela não está mais encarnada, mas eu tenho certeza que ela está aqui, porque já me foi dito que ela está aqui nos ajudando. Então, ela era uma... Às vezes eu converso com o Pedro, que o Pedro fica temeroso por causa dos dons espirituais, que eu digo dons, né? A mediunidade dele, na minha religião, a gente chama de dons, né? Então, eu já estou acostumada com os dons, e o Pedro fica preocupado com os dons dele que estão sendo abertos, e muitas das coisas que têm sido reveladas, ele fica se questionando. E eu digo, Pedro, não se questione. Se você conhecesse essa mulher que eu conheci, você não duvidava do que Deus vai fazer. Porque Deus usava essa mulher numa profundidade, gente. Numa profundidade. Olha, eu ainda não conheci alguém que fosse usado em tanta profundidade como ela. Eu vou trazer um exemplo da minha tia, para vocês entenderem. A minha tia estava passando por um problema e estava muito afastada de Deus lá com os problemas dela. E ela precisava de um renovo. Aí, quando ela conheceu essa pastora e ela tinha um trabalho numa determinada rádio, ela começou a ouvir o trabalho dessa pastora na rádio. E, em um determinado momento, Deus canalizou com essa pastora e falou assim: e tu, minha filha, que está do lado deste rádio, com esta roupa assim, assim, começou a descrever a roupa, e tu está falando assim para mim: Senhor, olha isso, pois eu te digo que hoje eu estou entrando com providência e te peço que tu venha, filha, me buscar e se consertar comigo. A minha tia largou tudo e foi correndo lá, que era ela, a roupa, a descrição da roupa, tudo que ela tinha falado. Minha tia desesperada com a profundidade. E minha tia estava em Campo Grande, essa mulher no centro da cidade. E minha tia aqui em Campo Grande, e ela no centro da cidade. Sabe? E eu assisti, eu
acompanhei, eu fui muitos trabalhos dela, eu assisti. Ela está numa plateia, assim, apontar para uma pessoa, vem cá, você. A pessoa vinha diante dela, pois olha, está acontecendo isso, Deus está mandando falar isso, assim para você está com isso, assim. O homem se jogava no chão, era como Jesus. Ela era usada em profundidade. E os mentores dizem aqui para nós o quê? Quando eu questiono, quando eu falo dessa pastora, o que os mentores me dizem? Pois o Pedro será usado de uma forma maior do que ela foi usada. Ele está sendo preparado para isto. E o Pedro fica em dúvida. E fica, e agora, Sônia? Eu falei, Pedro, eu assisti. Ninguém me contou. Eu vi com os meus olhos, eu vivi isto. Eu vivi. Tá? E eu dou exemplo da minha tia, porque pode alguém dizer assim, foi combinado. Ela já conhecia a pessoa, foi combinado. Não, ela não conhecia minha tia. E eu fui conhecer ela através da minha tia quando passou por esse processo. E eu disse assim, não foi só isso que ela fez, não, ela foi além. Foi muito mais. A obra que Deus fez com ela foi linda. Mas aí passou uns processos na vida que ela foi recolhida. Deus não ia deixar ela passar nas situações que viriam, não. Porque Deus preservou ela e ela hoje está aqui. Então, gente, Deus pode sim, Deus faz, tá? Deus é Deus. Nós não conhecemos nada e a gente não se espiritualiza. Nós ainda estamos entrando no caminho da espiritualização. Quem quer se espiritualizar? Porque tem muitas pessoas que estudam e não querem se espiritualizar. Só absorve conhecimento. São muitos. Muitos. Porque quem está se espiritualizando mesmo vai ter a mesma conduta desse irmão que eu tanto admiro, que eu nunca vejo esses irmãos falar de ninguém. Nossa, eu admiro muito esse irmão, eu nunca vejo. Ele traz muitos exemplos de casos, mas eu nunca vejo ele fazer uma crítica. As colocações dele são sempre construtivas e eu gosto de ouvi-lo. Sabe? E ele estuda muito, 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 muito. Vale a pena assistir o trabalho dele. Eu assisto e vou te dizer, eu admiro muito ele. E ele não tem, assim, é como ele fala, ele tem mais essa capacidade de desdobrar, e ele faz um estudo bonito. Eu acho formidável o estudo que ele faz. E se nós hoje temos esse conhecimento, agradecemos a ele. Porque hoje ele me ensinou, eu aprendi com ele. E eu vou correr atrás dos livros para ver se eu aprendo mais um pouquinho. Porque eu comprei o livro daquele outro que faleceu, aquele de projeciologia, que eu ainda nem consegui pegar. Mas eu vou comprar o livro dele. Então, eu quero me aprofundar nisso, porque ele ensina muito. Aí essa mensagem que eu deixo para a gente refletir, pensar, e pensar na síntese que Jesus fez dos 10 mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Então, nós não temos que condenar, atacar o nosso próximo. É como o irmãozinho hoje falou, né? Nós somos cheios de erros, estamos aqui porque nós somos imperfeitos, cheios de erros, precisamos melhorar muito, e eu concordo com ele. E eu até, quando eu estava ouvindo, eu falei assim, nossa, esse menino, eu estava vibrando com ele, porque ele é maravilhoso. E eu até tiro meu chapéu para ele, irmão. Eu sei que tu vai saber que eu estou falando de ti, mas você tem uma admiradora aqui. Ele tem uma bagagem boa, né? Eu te admiro muito. E eu adoro assistir ele, gosto muito. Então, eu deixo essa mensagem para todos. Que Deus possa nos abençoar.